Eu nunca vou esquecer o instante exato em que tudo desabou dentro de mim. Estávamos no meio da cerimônia, o sol filtrando sua luz suave pelos vitrais da igreja, e meu filho sorria como quem acreditava no amor eterno. Eu, parado ali ao lado da minha esposa, sentia um orgulho silencioso, até que a noiva se aproximou para uma troca de votos e, ao passar por mim, inclinou-se de leve. Seus lábios, quase colados ao meu ouvido, pronunciaram uma frase que me fez gelar por dentro: compre uma casa para nós ou eu vou mentir e dizer que estou grávida de você. Por um segundo, achei que tinha ouvido errado. Pesquei, engoli em seco e tentei manter o rosto impassível, mesmo com o coração disparando como se quisesse escapar do peito. Ela seguiu em direção ao altar como se nada tivesse acontecido, sorrindo com aquela doçura ensaiada que encantava a todos. Mas eu sabia o que havia por trás daquele olhar brilhante. Era um jogo, um aviso e talvez uma armadilha. O restante da cerimônia passou diante dos meus olhos como um borrão. Os aplausos, as lágrimas, o beijo, tudo parecia distante. Minha mente estava presa àquela frase, tentando decifrar o que ela queria de verdade. Uma casa? Por quê? E por que me ameaçar justo naquele momento, na frente de toda a família, no dia mais importante da vida do meu filho? A resposta era simples, e ao mesmo tempo devastadora. Ela sabia que tinha algo contra mim. O jantar de recepção estava repleto de risos, brindes e discursos emocionados, mas eu estava alheio a tudo. A noiva me lançava olhares sutis da outra ponta da mesa, e eu evitava encará-la. Minha esposa, feliz, fazia planos para a lua de mel do casal, enquanto eu lutava contra um turbilhão de emoções. O passado que eu havia enterrado a 7 chaves começava a bater a porta de forma violenta e inesperada. Ela não precisava dizer mais nada. A ameaça estava feita, e eu sabia que se não tomasse uma atitude, ela cumpriria. A dúvida era, até onde ela seria capaz de ir? O que exatamente queria de mim além da tal casa? Seria apenas chantagem ou havia um ressentimento ali, algo que eu talvez tivesse deixado escapar meses atrás? Quando tudo começou de forma inocente demais para ser ignorada. A festa terminou tarde da noite, e cada vez que eu cruzava o salão, sentia sua presença me cercando. Ela dançava com meu filho como uma menina apaixonada, mas quando passava perto de mim, suas mãos tocavam de leve meu braço. Seus olhos paravam nos meus por um segundo a mais do que o necessário. Aquilo era uma provocação, um lembrete constante de que agora ela detinha o controle. Na saída, quando todos se despediam e jogavam arroz no casal, ela se virou e me lançou um último olhar. Sussurrou algo só com os lábios, sem som algum, mas eu entendi claramente. Você sabe o que tem que fazer. A sensação foi como levar um soco no estômago. Eu entrei no carro com minha esposa e seguimos para casa em silêncio, mas dentro de mim, o barulho era ensurdecedor, e aquele era apenas o começo. Tudo começou alguns meses antes do noivado ser anunciado. Eu a conheci por acaso no estacionamento de um supermercado, enquanto esperava minha esposa sair da farmácia. Ela derrubou a bolsa ao lado do meu carro, e ao me abaixar para ajudá-la, nossos olhos se cruzaram por mais tempo do que o necessário. Havia algo na forma como ela me olhou que me deixou desconcertado, um tipo de curiosidade maliciosa, como se me conhecesse de outros tempos, embora nunca a tivesse visto antes. Na semana seguinte nos encontramos novamente, dessa vez numa cafeteria no centro da cidade. Ela estava sozinha, lendo um livro, e quando me viu entrar, fez um leve aceno com a cabeça, como quem convida sem dizer palavra. Sentei-me em outra mesa, mas sua presença me inquietava. Era jovem, bonita e parecia ter uma consciência plena do efeito que causava. Quando me levantei para ir embora, ela me chamou. Você vem sempre aqui. A voz era doce, mas com um toque de ousadia que me desarmou completamente. Conversamos por alguns minutos, nada demais, sobre café, clima, trivialidades. Mas havia uma tensão implícita, como se estivéssemos jogando um jogo silencioso. Só depois descobri pela boca do meu filho que ela era a nova namorada dele. Naquele instante, senti o chão sumir sob meus pés. Não era possível. Aquela mulher com quem eu tinha trocado olhares perigosos, era quem ele apresentaria à família semanas depois. No jantar de apresentação, ela agiu como se nada tivesse acontecido. Cumprimentou minha esposa com doçura, beijou meu filho com carinho e, ao me encarar, manteve o mesmo sorriso sereno. Mas por trás daqueles olhos castanhos havia uma provocação muda. Sentei à mesa com o estômago revirado. Minha esposa, desavisada, comentava como a moça era simpática e educada. Eu apenas assentia, tentando parecer natural, mesmo com a alma em chamas. Com o tempo, as visitas dela à nossa casa se tornaram frequentes. E a cada encontro, mais difícil era ignorar os olhares, os toques acidentais, os sorrisos enviesados.
Certa vez, ela entrou na cozinha enquanto eu lavava a louça e ficou parada ali, apenas me observando. Você cozinha também? Perguntou, encostando-se à pia. Homens que sabem cozinhar me encantam. Aquilo não era um comentário qualquer, era um convite ou um aviso. Evitei ficar sozinho com ela desde então, mas ela parecia sempre encontrar uma maneira de me cercar. Mandava mensagens para meu número pessoal com desculpas inocentes, como pedir sugestões de presentes para o meu filho. E em cada texto havia um subentendido, um elogio fora de lugar, uma frase que deixava brechas para interpretações perigosas. Eu sabia que estava sendo testado. E no fundo tinha medo de falhar. Numa tarde em que meu filho se atrasou para buscá-la, ela ficou esperando na varanda comigo. O vento soprava leve e o silêncio era desconfortável. Então ela disse, quase como se falasse consigo mesma, acho que gosto de homens mais experientes. Eles sabem exatamente o que fazer com uma mulher. Olhou-me com um sorriso enviesado e continuou, mas isso é só uma teoria. Naquele momento percebi que estávamos atravessando uma linha invisível, e não havia mais volta. A partir do momento em que ela sussurrou aquela ameaça no dia do casamento, tudo mudou. O que antes era apenas tensão e insinuação se transformou em um jogo perigoso, onde cada gesto carregava um peso oculto. 3 dias depois da cerimônia, ela me mandou uma mensagem curta, sem saudação nem explicação. Temos muito o que conversar. Me encontre naquela cafeteria. Meu instinto gritou para ignorar, mas algo dentro de mim, medo talvez, me obrigou a ir. Ela já estava lá, sentada no mesmo lugar de sempre, com um copo de cappuccino nas mãos e aquele ar de tranquilidade disfarçada. Quando me aproximei, sorriu como se fôssemos velhos amigos. Você demorou, disse sem ironia, como quem sabia que eu viria. Sentei, mas não disse nada. Ela então tirou do bolso uma pequena caixinha de papelão, colocou sobre a mesa e empurrou na minha direção. É o cartão de um corretor. Casas em condomínio fechado. Quero uma com jardim. Minha respiração falhou por um segundo. Ela tomou um gole do café e continuou, tranquila. Não é muito para pedir, considerando o que eu poderia fazer se resolvesse contar certas histórias, com detalhes bem interessantes. Seus olhos me perfuravam, mas o tom era quase doce, como se estivesse falando de um presente de aniversário. Aquilo era chantagem, clara e direta. Mas ela não precisava levantar a voz. O veneno vinha disfarçado em gentilezas. Nos dias seguintes, ela passou a me enviar links de imóveis com mensagens simples como: este me agradou. Aparentemente ninguém suspeitava de nada. Meu filho, completamente encantado, falava em filhos, viagens, futuro. Minha esposa, ainda mais envolvida, já chamava a moça de filha. E eu era apenas o homem que vivia com o segredo queimando no peito e um preço altíssimo para mantê-lo enterrado. Evitei encontrá-la ao máximo que pude, mas ela sempre encontrava uma brecha. Um convite para almoço de família, uma visita inesperada ao meu escritório, um bilhete deixado no meu carro. Cada gesto vinha com um sorriso disfarçado e um lembrete sutil do que ela era capaz de fazer. Você acha que alguém acreditaria em você se eu resolvesse falar? Ela chegou a dizer, com uma expressão de pena ensaiada. E o pior, eu não tinha certeza. Comecei a perder o sono. As noites eram longas, povoadas por imagens do passado recente e pelas possíveis consequências de cada escolha. Eu pensava na minha esposa, na vergonha, na perda. Pensava no meu filho, no estrago irreversível. Mas também pensava nela, naquela figura ambígua que oscilava entre sedutora e cruel, que sabia exatamente onde tocar para me desestabilizar. Durante um almoço de domingo, ela se aproximou da pia enquanto eu secava os pratos. Murmurou com um leve sorriso, gostou daquela casa com varanda? Já me imaginei tomando vinho ali com você. Depois se afastou antes que eu pudesse reagir. Minha esposa entrou na cozinha segundos depois, me pegando imóvel com o prato escorregando das mãos. Senti que o chão começava a ceder e que ela, pouco a pouco, estava ganhando. O mais perturbador era perceber que, em meio à chantagem e ao medo, ainda existia uma faísca dentro de mim que se acendia toda vez que ela me provocava. Era errado, absurdo, mas eu era humano. E ela sabia disso. Sabia como usar cada fraqueza a seu favor. E quanto mais ela apertava o cerco, mais difícil se tornava distinguir onde terminava a ameaça e começava o desejo. Comecei a me perguntar se o silêncio, por mais seguro que parecesse, não era na verdade uma prisão. Cada dia que passava aumentava o peso da omissão. Olhava para o meu filho com culpa e angústia. Ele falava da esposa com olhos brilhantes. Fazia planos de começar uma família, e eu apenas assentia, sufocado por uma verdade que não tinha coragem de dizer. A cada vez que ele me agradecia por estar sempre ao lado dele, meu coração afundava mais. Minha esposa, atenta como sempre, notou minha inquietação.
Começou a fazer perguntas sutis, como quem pressente algo mas ainda não sabe exatamente o que. Está tudo bem com você? Ela perguntou certa noite, enquanto jantávamos sozinhos. Eu hesitei antes de responder, e naquele breve silêncio, vi nos olhos dela uma sombra de desconfiança. Não era ciúme, não ainda. Mas era o início de algo que eu não saberia controlar se ela seguisse investigando. Por mais que eu tentasse me convencer de que estava protegendo a família, no fundo eu sabia que também estava me protegendo. Contar a verdade significava perder tudo, meu filho, meu casamento, minha paz. Mas manter o segredo me tornava cúmplice de um jogo perigoso. A dúvida me consumia. E se ela realmente decidisse ir adiante com a mentira? E se dissesse que estava grávida de mim? Como eu provaria o contrário sem me incriminar ainda mais? Numa madrugada insone, sentei-me na varanda com uma taça de vinho e encarei o escuro do jardim. Perguntei a mim mesmo o que havia feito para chegar àquele ponto. Revi cada olhar, cada gesto, cada deslize que permiti. Eu podia ter cortado tudo no início, ter me afastado com firmeza. Mas a vaidade, o ego, o flerte com o proibido me cegaram. E agora, o preço era alto demais para simplesmente pagar em silêncio. Pensei em conversar com meu filho, abrir o jogo, contar apenas parte da verdade, o suficiente para que ele tomasse cuidado. Para que enxergasse o tipo de mulher com quem estava casado. Mas como fazê-lo sem destruí-lo? Como dizer que a mulher que ele amava, com quem dividia uma cama, estava me chantageando? E pior, como garantir que ele acreditaria em mim e não nela? No fundo, eu temia que ao escolher contar, fosse interpretado como invejoso ou pior, apaixonado. Ela seguia seu jogo com elegância fria. Durante um churrasco em família, colocou a mão sobre meu ombro e murmurou: "Já pensou em como ficaria sua imagem se eu contasse tudo? As pessoas adoram escândalos", sorriu e se afastou, deixando atrás de si um rastro de perfume doce e veneno. A cada dia, ela parecia mais confiante de que eu não teria coragem de agir, e até então ela estava certa. Comecei a escrever uma carta. Era a única forma que encontrei de organizar meus pensamentos sem me comprometer de imediato. Escrevi tudo, como a conhecia, os encontros, as provocações, a chantagem. Era um registro que poderia entregar ao meu filho se algo saísse do controle. Guardei no envelope, escondido entre os livros do escritório. Saber que ele existia me deu algum alívio, era minha única forma de defesa se tudo ruísse. Mas a dúvida continuava me corroendo. E se o silêncio fosse, de fato, a escolha mais covarde? E se, ao tentar proteger a todos, eu acabasse permitindo que o mal se instalasse definitivamente dentro da minha própria casa? A verdade parecia um monstro trancado no porão, silencioso, mas pronto para arrebentar as portas a qualquer momento. Por mais que eu tentasse resistir, havia momentos em que a lembrança dela se infiltrava nos meus pensamentos como um perfume persistente. Bastava um gesto, um olhar cruzado, uma palavra dita com duplo sentido, e tudo voltava: o calor nas mãos, o nó na garganta, o conflito entre razão e desejo. Era um jogo silencioso que ela dominava com perfeição, e eu, mesmo tentando me manter firme, me via cada vez mais vulnerável. Certa tarde, ela apareceu de surpresa no meu escritório, dizendo que queria uma ajuda com documentos do seguro-saúde. Minha secretária, sem desconfiar de nada, a deixou entrar. Ela usava um vestido leve demais para aquela estação, e ao se sentar diante de mim, cruzou as pernas com um movimento ensaiado. "Estou atrapalhando?", perguntou, sabendo muito bem que sim. Queria só uns minutinhos da sua atenção, como nos velhos tempos. Eu congelei. Fiz o possível para mantê-la a uma distância segura, mas ela se levantou e caminhou até a estante de livros, passando os dedos pelas lombadas como quem escolhe palavras. "Você sempre me pareceu um homem controlado. Gosto disso", murmurou, sem me olhar diretamente. Em seguida virou-se e se aproximou até quase encostar no meu rosto. "Mas às vezes o controle também aprisiona, não acha?" O ar ficou pesado. Eu dei um passo atrás com o coração disparado. Ela riu baixinho e saiu, como se nada tivesse acontecido. Deixou sobre a mesa um envelope com os tais documentos e um bilhete escrito à mão: "A casa com varanda ainda está disponível." Eu fechei a porta e permaneci ali sozinho, respirando fundo, tentando entender em que ponto me permiti ser arrastado para aquela armadilha. E o mais assustador, parte de mim não queria sair dela. Parte de mim, que eu evitava encarar no espelho, sentia-se vivo naquele perigo. Passei a evitar os encontros familiares, inventando compromissos, viagens de trabalho, dores de cabeça. Mas minha esposa, já atenta, começou a juntar as peças. "Você não acha estranho demais o quanto ela está próxima de você?", questionou em tom casual. "Parece que ela te admira, até demais."
Engoli em seco, fingindo surpresa, e respondi com uma risada forçada. Impressão sua. Mas não era. Numa noite chuvosa, ela me ligou. Estou sozinha. Meu marido saiu com os amigos. Vem me buscar, quero conversar sobre a casa. Recusei na hora, mas a ligação deixou marcas. Passei a madrugada em claro, imaginando 1000 versões do que ela poderia fazer, e do que eu poderia fazer se fosse. Minha mente criou cenários perigosos, quase cinematográficos. E a verdade é que em todos eles havia uma faísca que me queimava por dentro. Eu sabia que aquele desejo era envenenado, mas o veneno tinha gosto doce. Ela era jovem, linda, sedutora. E eu era um homem maduro, casado há décadas, acostumado à rotina e à previsibilidade. Ela mexia com algo em mim que eu havia enterrado com o passar dos anos. O impulso, o risco, a sensação de ser desejado não por quem eu era, mas por algo que eu representava. E isso, mesmo errado, me fascinava. Mesmo sabendo de todos os riscos, comecei a guardar as mensagens dela. Relia cada uma em silêncio, como se fossem cartas proibidas de um passado que nunca chegou a acontecer de fato. E assim, entre memórias, olhares e provocações veladas, eu me perdia um pouco mais a cada dia, preso entre a culpa que me consumia e o desejo que me alimentava. Minha esposa sempre foi uma mulher observadora. Não demorou para que o brilho nos olhos dela começasse a se apagar, substituído por uma expressão silenciosa de quem pressente a tempestade antes mesmo das nuvens aparecerem. Ela não me confrontava diretamente, mas as perguntas começaram a mudar de tom. Você está estranho. Tem algo que eu deva saber, disse uma manhã, enquanto passava o café. Seu olhar não buscava uma resposta, buscava confirmação. Comecei a me perder nas próprias mentiras. Pequenos deslizes, atrasos sem justificativa, mensagens apagadas do celular. Ela percebeu. Mulheres sentem, mesmo quando a verdade ainda não chegou. E ela passou a observar tudo com olhos mais atentos. Meus silêncios à mesa, o modo como eu evitava encarar a nora. A maneira como meu corpo enrijecia quando ela se aproximava em encontros de família. O clima em casa ficou denso, carregado de uma tensão muda que ninguém ousava nomear. Num domingo qualquer, ela resolveu ir direto ao ponto. Estávamos sozinhos na sala, depois de um almoço em família. Você está escondendo algo. E não é pequeno. Senti um frio percorrer a espinha. Tentei negar, minimizar, desviar o assunto, mas ela não cedeu. É com ela, não é? Com a esposa do nosso filho. O mundo parou por um segundo. Meu coração disparou e minhas mãos suaram. Você está ficando louca, rebati, mas minha voz vacilou. Ela não respondeu. Apenas me olhou por longos segundos, como quem assiste a um castelo desmoronar. Não houve gritos nem choros, apenas o silêncio amargo de uma decepção que ainda não tinha nome. A partir daquele dia, ela passou a manter uma distância fria. Dormíamos lado a lado, mas parecia que estávamos a quilômetros um do outro. E eu sabia, algo havia se quebrado. Algo que talvez não tivesse conserto. A situação se agravou quando ela viu a nora me abraçar tempo demais durante uma despedida, numa festa de aniversário. Ela está se aproveitando da sua fragilidade, não vê? Minha esposa me disse depois com a voz embargada. Ou será que é você quem está permitindo? Fiquei sem resposta. Porque no fundo, eu permitia. Cada gesto que não repreendi, cada olhar que não desviei, cada silêncio que mantive. Tudo me tornava cúmplice. O cerco estava se fechando. Meu filho ainda não desconfiava de nada, mas bastaria um deslize para tudo vir à tona. E a cada dia ela parecia testar mais os limites. Enviava presentes para mim com recados cifrados, deixava objetos esquecidos propositalmente em lugares que minha esposa podia encontrar. Era como se estivesse se divertindo com o perigo, como se quisesse ser descoberta, ou pior, como se quisesse que tudo explodisse de vez. Em meio a essa tensão, ela me procurou novamente. Já decidiu sobre a casa? Perguntou com um sorriso perverso. Ou prefere que eu comece a contar histórias? Respirei fundo, tentando encontrar forças. Mas naquele momento não era mais o medo que me paralisava, era a exaustão. Eu não queria mais viver naquele teatro. Algo precisava mudar. Eu só não sabia se teria coragem de ser o responsável pela mudança que poderia destruir tudo ao meu redor. A mensagem chegou numa sexta-feira à tarde, direta e sem rodeios. A chave está no tapete. Vá sozinho. Quero mostrar a casa. O endereço era de uma casa recém-construída, numa rua discreta de um condomínio afastado. O tipo de lugar que ela vivia enviando para mim como sugestão. Fiquei imóvel diante do celular, com a alma dividida entre a razão e a loucura. Eu sabia que aquele convite não era sobre arquitetura. Era o último movimento dela. A jogada final. Esperei o cair da noite. Não disse nada a ninguém.
Minha esposa pensou que eu sairia para uma reunião de trabalho e nem questionou. Talvez já estivesse cansada de lutar. Dirigi em silêncio pelas ruas vazias, sentindo o peso da escolha a cada quilômetro. O portão estava entreaberto. A casa parecia deserta, sem luzes acesas. Mas eu sabia que ela estava lá. E sabia que aquela noite mudaria tudo, de um jeito ou de outro. Empurrei a porta e entrei. O interior ainda cheirava a tinta fresca e madeira nova. Lá dentro, apenas uma luz suave vinha da cozinha. Ela estava ali, encostada na bancada, com uma taça de vinho na mão e um vestido simples demais para ser casual. Pontual, como sempre disse, sem me olhar. Caminhei até o centro da sala, tentando manter a distância. "Por que me chamou aqui?" perguntei, sabendo que a resposta era óbvia. Ela deu um gole no vinho e caminhou devagar em minha direção. "Porque está na hora de você decidir, de verdade. Chega de fingir que pode ignorar tudo isso. Eu quero essa casa. E quero que seja para mim, e para você." A declaração caiu como um raio. Não era mais uma ameaça. Era um convite, quase uma súplica mascarada de sedução. "Ele nunca vai te amar como eu te admiro. Você sabe disso", sussurrou, parando a poucos centímetros do meu rosto. O silêncio foi esmagador. Meu corpo todo estava tenso, cada fibra resistindo ao impulso de ceder. Eu via nos olhos dela algo além do jogo, havia uma mistura de desafio e carência, como se ela própria já estivesse presa no labirinto que criou. "Você acha que pode me dobrar com isso?" perguntei, a voz baixa firme. Ela sorriu, mas havia tristeza naquele sorriso. "Acho que você já está dobrado há muito tempo. Só falta aceitar." Ela estendeu a mão, oferecendo a chave da casa. "Pode trancar a porta ao sair. Ou pode ficar." Fiquei parado, olhando para aquela pequena peça metálica como se fosse um objeto mágico capaz de alterar meu destino. Eu sabia o que ela queria. Sabia o que significava cruzar aquela linha. E mais do que tudo, sabia que não havia mais espaço para meio termo. Aquela noite era o limite entre o antes e o depois. Virei de costas, sem pegar a chave, e caminhei até a porta. Meu coração batia tão forte que doía no peito. Quando coloquei a mão na maçaneta, ouvi sua voz atrás de mim, quase um sussurro. "Se sair por essa porta, tudo muda. Inclusive o que eu posso contar ao seu filho." Parei. Fechei os olhos. Respirei fundo. E tomei minha decisão. Mas não disse uma palavra. Apenas segui, com os passos mais pesados da minha vida. Naquela noite dormi no sofá de casa com a carta que eu havia escrito meses antes em mãos. Pela primeira vez, cogitei deixá-la à vista. Talvez fosse a única forma de encerrar aquele ciclo, mas ainda havia um capítulo a ser vivido. Algo me dizia que mesmo com a decisão tomada, o fim daquela história ainda não havia sido escrito. 2 dias depois da noite na casa vazia, meu filho e ela embarcaram para a lua de mel. Um resort à beira-mar, presente nosso, como pais orgulhosos. Ela me abraçou antes de partir, com um sorrisinho enigmático. "Aproveite o silêncio, ele nunca dura muito", sussurrou ao pé do meu ouvido, como se deixasse comigo uma bomba relógio. Eu fingi não entender, mas por dentro, cada palavra dela ecoava como um alerta. Algo estava prestes a acontecer. Durante os primeiros dias, as redes sociais do meu filho estavam repletas de fotos alegres, paisagens paradisíacas e legendas apaixonadas. Mas no 4º dia, as postagens pararam. Nada mais foi publicado. Nem stories, nem comentários. Silêncio total. No 5º dia, ele me ligou. Sua voz estava tensa, contida. "Pai, a gente precisa conversar quando eu voltar." Perguntei o que havia acontecido, mas ele desconversou. "Só me espera." Aquela espera foi sufocante. Minha esposa notou meu nervosismo, mas dessa vez não perguntou nada. Talvez já soubesse que havia verdades demais para serem ditas. Quando enfim eles voltaram, meu filho veio até mim sozinho, no final da tarde. Sentou-se em silêncio, os olhos baixos. "Eu encontrei algo, pai." No celular dela. Meu estômago revirou. Mensagens. Fotos. Com outro homem. Alguém mais velho. Alguém casado. A cada palavra dele meu mundo desabava. Engoli em seco. "E você, sabe quem é esse homem?" perguntei, tentando manter a calma. Ele me olhou nos olhos por alguns segundos. E então disse com a voz firme: "Ainda não. Mas vou descobrir." Aquilo me atravessou como uma lâmina. Não havia mais como fugir. Eu sabia que era só uma questão de tempo até que ele juntasse as peças, e quando isso acontecesse, o estrago seria irreparável. No mesmo dia, encontrei minha esposa na cozinha, calada, com uma expressão amarga. "Você vai contar a verdade, ou vai esperar que ele descubra sozinho?" ela perguntou, sem levantar os olhos. Não havia mais espaço para desculpas ou omissões. A carta estava no meu bolso. Era a hora.
Subi, fechei a porta do escritório e deixei o envelope sobre a mesa do meu filho. Dentro estava tudo, minha confissão, o meu arrependimento, e uma última tentativa de preservar o que restava de amor entre nós. Na manhã seguinte, encontrei o envelope vazio sobre a minha escrivaninha. Ao lado, um bilhete dele: preciso de tempo. Mas agora eu entendo quem ela realmente é. Senti um alívio amargo. A bomba havia explodido, sim, mas não destruiu tudo. Ao menos, não ainda. Talvez com o tempo meu filho perdoasse. Talvez entendesse que mesmo nos nossos maiores erros, há pedaços de verdade, de dor, de humanidade. Quanto a ela, partiu no mesmo dia. Saiu da vida do meu filho sem dizer adeus, deixando para trás apenas o rastro de um jogo que ela própria não conseguiu controlar. A casa nunca foi comprada. E, ironicamente, o jardim que ela tanto sonhava nunca viu uma única flor. Quanto a mim, carrego as cicatrizes. Mas também o aprendizado de que certos desejos, quando alimentados em silêncio, têm o poder de destruir tudo o que construímos com amor e sacrifício.